Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Saúdo a todos os senhores deputados que participam, deputado Lucas Neves, deputado José Milton Schaefer, deputado Vicente Caro Preso. Cumprimento também as pessoas que estão nos visitando, estudantes, que estão acompanhados da vereadora Mônica Duarte, né, que assumiu agora como vereadora aqui na capital do estado. Seja bem-vindo, você, com a turma de estudantes do curso de Administração Pública da UDESC. Sejam bem-vindos a todos. Cumprimento também o deputado Maurício Peixer, que é membro desta comissão e encontra-se presente. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior já foi encaminhada a todos os senhores deputados. Eu consulto se há alguma retificação na ata. Não havendo retificação, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Correspondência recebida do senhor Roberto Kerr Gomes, superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informando do lançamento da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Houve um ato de lançamento e a assessoria desta comissão esteve participando também lá e representando essa comissão no ato de lançamento desta pesquisa domiciliar. Ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. Requerimento 238, de autoria do deputado Padre Pedro Balseira, requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da realização de audiência pública para discutir a necessidade de uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol nas unidades de saúde pública, estadual e privada conveniadas ao SUS. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovado. Discussão e votação de parecer. Bem, eu tenho dois requerimentos extra-pauta, mas vamos deixar depois dos pareceres aqui. Discussão e votação de parecer. Deputado Maurício Peixer, PL 357, devolução de vista. O relator é o deputado Vicente Caro Preso, o autor é o deputado Nilson Berlanda, assegura a pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer com animal de suporte emocional em locais públicos, em estabelecimentos privados, abertos ao público e em meios de transporte ou locais de promoção, proteção e recuperação da saúde nos termos da Lei 17.292/2017. Deputado Maurício Peixe, bom dia. Saúdo o presidente, os demais deputados, as pessoas que estão presentes aqui. Eu estou fazendo a devolução da vista sem manifestação. Desse, não? Pois não. Deputado Maurício Peixe devolve sem manifestação. Já há um relatório apresentado nos autos pelo deputado Vicente Caro Preso. Eu passo a palavra, estou aqui com cópia do seu relatório, passo a palavra a Vossa Excelência, se desejar fazer complemento, já que Vossa Excelência havia apresentado anteriormente o relatório. Senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos acompanham, senhor presidente, em relação ao voto, ele permanece o mesmo. Agora aconteceu a seguinte situação. Nós temos um projeto mais antigo, de origem e de autoria do deputado Márcio Machado, PL 158, de 2021, que está tramitando na casa sobre o mesmo teor. Então, me parece que é mais razoável que a gente pense esse projeto no mais antigo, como costuma acontecer e como deve acontecer no regimento interno da nossa casa, para que a gente faça o relatório definitivo em conjunto, né? Já que os projetos são praticamente idênticos. Então, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Eu pediria para que fosse retirado hoje esse parecer, embora esteja pronto, não tem problema nenhum, posso ler, né? Mas nós vamos ter logo a
a necessidade de rever eventualmente uma palavra ou outra, até pela questão regimental. Ok, então Vossa Excelência propõe a retirada de pauta até para fazer então o apensamento, né? Posteriormente deverá ser encaminhado. Eu consulto se há algum deputado que tem algum impedimento o encaminhamento nesse momento pela retirada e depois será requerido. Então aí o apensamento, se couber legalmente, ok? Então fica retirado de pauta. Eu quero cumprimentar o deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo à nossa comissão. O deputado Sargento Lima, na presente reunião, substitui o deputado Edilson Massuco. E temos ainda a devolução de vista também do projeto de lei 115/2021, o relator, o deputado José Milton Schaeffer, a autora, a deputada Paulinha, regulamenta o prazo máximo de retorno à consulta médica nas unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Esta vista estava com Vossa Excelência também, deputado exato. Maurício, pois não? Exato, presidente, estou devolvendo, né, vistas, e para que a gente possa olhar com carinho. De um lado, existe-se um mérito grande de ter um retorno, a necessidade de retorno em prazo estipulado, mas que isso, na verdade, não acontece. Então, quando se estabelece um prazo, pode prejudicar aí todo um projeto ou uma ação do médico que entende que deve ter aí o tempo certo para retorno à consulta. Então, estou devolvendo sem manifestação. Sem manifestação. Ok. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência é o relator. Presidente, eu quero cumprimentar todos os colegas deputados, aqueles que nos acompanham, né? É um projeto de lei que já tramita há algum tempo e ele, na verdade, ele quer estabelecer um prazo de 60 dias para cada paciente, né, que consultar pelo SUS, ser obrigado a marcar o seu retorno. E, ao estudar a matéria, nós vimos que, talvez na boa intenção, mas esse projeto pode causar um grande transtorno e aumentar ainda mais as filas, porque tem paciente que precisa voltar em 120 dias e tem paciente que precisa voltar em 30. Agora, se todo mundo tiver 60, isso não vai, nós não temos estrutura para isso e, às vezes, vamos prejudicar aquele paciente que precisa. E eu estava olhando o Conselho Federal de Medicina, eles, assim como o CREA trabalha na área da engenharia, o Conselho Federal de Medicina, ele é um órgão que tem fé pública, né? E ele já determina, né, lá na resolução número 1958 de 2010, lá atrás, em um dos seus artigos, né, ele já determina que definir que a consulta médica compreende anamnese, exame, aquelas coisas todas, conclusão, diagnóstico, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato completo da consulta e tal, e assim vai. Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nessa mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização, com tempo determinado a critério médico, não gerando aí cobrança de honorários, aí eles regulamentam outras questões, né? Porque cada paciente é um jeito. Às vezes a mesma doença, mas em 3 pacientes diferentes, um precisa estar ali há 20 dias mostrando exames e outro talvez vai ter que voltar dali a 6 meses. Então, nós observamos que é uma legislação que já está regulamentada por um órgão que tem fé pública, que é o Conselho Federal de Medicina, que, aliás, é um excelente conselho, e a nossa lei ela pode criar, na boa vontade, nós está criando mais um grande problema para o sistema. Então, por isso que o meu voto é contrário ao projeto de lei, por mais que tenha boa vontade nele, porque nós vamos estar criando aí um instrumento que pode aumentar filas e prejudicar aquele paciente que precisa estar retornando. Então, baseado nisso, eu mantenho o meu voto, né, de rejeição a esse projeto. Ok, projeto de lei 115, Vossa Excelência faz o relatório, então, pela rejeição. Os pareceres anteriores das comissões anteriores eram favoráveis, é isso? Está em discussão. Porque compete a nós, né, deputado, aqui na Comissão de Saúde, analisar a coisa mais profunda dentro da área médica. Claro que isso. Olhar pela constitucionalidade tudo bem, mas agora, como operacionalidade, nós que vivemos o dia a dia do SUS, e também temos que ter aqui, né, visão do ato médico, né,
que é uma prerrogativa. Então, por isso que a gente diverge das demais comissões, baseado naquilo que eu já coloquei anteriormente. Ok, não, deputado, é apenas para efeitos de relatório que com o sistema automatizado que nós temos aqui, deputado Maurício, deputado Lima, nós não temos mais fisicamente aqui, quando tinha essas questões, o próprio presidente, o relator, nós podíamos folhear o projeto e vermos todos os andamentos. E hoje a gente está com... não tem isso, o nosso sistema aqui ainda não está aqui no computador da mesa, né? Tem que acessar os computadores aí, então, claro que estão disponíveis, mas não fica tão fácil como era antes, por isso que eu quero passar esses esclarecimentos aqui na condição de presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, Deputado eu gostaria Lucas. de fazer um complemento aqui. Eu compreendo totalmente a fala do deputado Zé Milton, mas este projeto ele passou a tramitar com uma emenda substitutiva global, que a emenda ela diz o seguinte, deputado, inclusive complementando essa questão que o senhor falou: será fixado o prazo máximo para retorno de cada categoria de consulta médica realizada no âmbito das unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com a patologia e gravidade apresentada pelo paciente e outros fatores que exijam prazos variáveis e análise de critérios técnicos. E então, fica aqui no parágrafo único dizendo o seguinte: a Secretaria de Estado da Saúde irá publicar no seu site de seu domínio e nas unidades de saúde sob sua gestão a lista atualizada dos prazos padronizados para retorno de atendimento. Então, essa emenda substitutiva ela tornou um pouquinho mais flexível a lei, porque passaria, então, a Secretaria fazer um regimento de prazo para cada tipo de categoria de consulta, né? Posso falar, presidente? Sim, continua a discussão. Vossa Excelência é o relator, a preferência, em seguida o deputado Sargento Lima. Na verdade, o que o voto vista, ele ameniza, né? Ele até tira o prazo de 60, mas ele obriga, no seu parágrafo único, como leu aqui o nobre deputado Lucas, que a Secretaria da Saúde vai ter que publicar, né, no seu site e das unidades uma lista atualizada dos prazos padronizados para retorno do atendimento. Ele foge um pouco daquele prazo, mas ele continua mantendo. Eu vejo que o que nós temos que fazer é colocar, melhorar a quantidade de profissionais no sistema e tudo mais, mas mesmo assim fixar um prazo por edital, publicar, ele não foge muito dos 60 dias. Porque às vezes um vai ser 15 dias que tem que retornar e o outro vai ser 90, o outro 6 meses. Então, esse parágrafo único, ele também delimita prazo, exige que a Secretaria, né, através aí de uma portaria, fixe, né, os prazos para cada tipo de doença que tem. E às vezes um paciente tem até 2 doenças, né, no mesma consulta. Então, eu não sei, eu permaneço, eu vi que que a emenda substitutiva global, ela também detectou aquilo que nós detectamos, né, que o prazo, fixar um prazo de 60 dias era muito inviável, mas mesmo assim ele ainda mantém a necessidade, né? E a gente que acompanha o dia a dia da Secretaria de Estado da Saúde, aqui nós temos o deputado Vicente Caro Preso, que já teve o privilégio, né, e a responsabilidade de ser secretário, a gente sabe da complexidade que é a gestão dessa secretaria, Sargento Lima. É a secretaria mais difícil de se administrar no estado de Santa Catarina. Então nós temos criando mais uma burocracia de algo duvidoso e que dificilmente, né, a estrutura vai poder cumprir, porque quem vai dizer o prazo é a necessidade do paciente, o tipo de doença, a condição física daquele paciente, né, e a questão do retorno que o médico vai precisar avaliar a eficiência do seu tratamento. Então eu mantenho, apesar que o voto vista, eu também analisei o voto vista, mas eu vi que ele também tenta, além disso, criar mais uma obrigação para a Secretaria e tenta, através de uma portaria, também fixar prazos máximos para retorno. Apenas uma correção, talvez. O senhor falou, o voto vista fala, na verdade é o substitutivo. O relator. Ok. Deputado Caro Preso está inscrito para falar, e deputado Sargento Lima também. Senhor presidente, senhores deputados, a gente conhece a Paulinha. Paulinha é uma pessoa perfeccionista. Ela gosta que as coisas funcionem, né? Muito preocupada com a ponta
com o atendimento das pessoas que estão ali, muitas vezes, esperando para serem atendidas, e fazer com que a fila ande. Eu estou me referindo às consultas, não estou me referindo a cirurgias. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou me colocar como um médico do SUS, que já fui por 35 anos, atendendo uma pessoa, por exemplo, com epilepsia. A pessoa sofre de epilepsia, e daí, se a gente colocar numa tabela epilepsia, a pessoa pode ter tido uma crise epilética 10 anos atrás. Logicamente, eu vejo essa pessoa uma vez por ano. Tá bom. Repito as receitas lá, tal, e pronto. Né? Um epilético que está introduzindo uma nova medicação, ele necessariamente ele tem que ser visto mais frequentemente, até estabilizar as crises dele. Portanto, se eu colocar por CID, por CID tem que ser 2 meses, vocês estão vendo a confusão que vai dar? Porque não bate o CID com a necessidade. Quem vê a necessidade é o paciente e o médico. A situação em si, cada uma. Né? Por exemplo, vamos imaginar um diabético tipo 2. Diabético, assim, mais gordinho, mais tal coisa. Né? Precisamos uma medicação para controlar a glicemia ali, mas também não é um diabético que precise de insulina e cuidado toda hora tal. O diabético que precisa de um controle maior, mais frequente, que dependa de insulina, esse talvez precise 2 meses, mas quem sabe nem isso ele precise, se o médico fizer um bom relacionamento com ele, se ele cumprir, né, a dieta e os outros cuidados, não tem muita dificuldade. Né? Vai ter dificuldade o diabético que tiver outras doenças, uma infecção junto, enfim, hipertensão arterial, coisa complicada. Né? Mas o que eu quero reforçar para vocês, e eu concordo com a sensibilidade do relator, é que é difícil engessar, nesse sentido, o Sistema Único de Saúde, principalmente estipulando para cada doença, para cada CID, vamos dizer assim, não, esse aqui tem uma artrite, ele tem que vir cada 2 meses. Não precisa. Ele pode vir apenas uma vez por ano, tá bom, tá tudo tranquilo, tá tomando remédio e coisa, né? Ou seja, nós vamos acabar penalizando todo o sistema, entupindo consultas que realmente não tem necessidade, aumentar o número de absenteísmo, que é enorme, pelo menos 30% acabam não aparecendo, entende? Isso vai gerar um represamento maior ainda pelo número de consultas. Então, eu acho assim, entende? O médico, o cara está fazendo febre toda hora, é um diabético, está instável, internou lá no regional, está internando toda hora. Esse cara, é toda semana que ele precisa vir. Né? Então, não estamos nem em 2 meses. Então, assim, cada condição, uma situação. Para isso tem a equipe médica, para isso tem a enfermagem, para isso tem a equipe de saúde lá para definir, olha, isso aqui é ficha vermelho, né? Esse aqui é amarelo, esse aqui é cor. Então, vamos deixar que a medicina, a saúde, possa resolver isso sem engessá-la. É isso que eu tenho para dizer. Deputado Sargento Lima. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados. Depois da explanação do deputado Vicente Caro Preso, quase que é desnecessário, né, a gente retomar o assunto ali, mas é importante a gente revisar ali o fato do relator ter feito menção ao Conselho Regional, que já normatiza isso por norma própria. Então, isso nos traz bastante conforto para concordar com o relatório. Também, considerando o fato que o senhor levantou do abstencionismo do indivíduo que marca a consulta e acaba não indo nela mesmo, quando você programa uma data para uma reconsulta e essa pessoa não vai, vale se lembrar também que alguém ficou sem a consulta. Então, aquele horário ali, o médico ele tinha se organizado para atender toda a equipe, ele tinha se organizado para atender ele para a reconsulta dele, né? Depois do prazo de 60 dias. Então, eu vejo nisso aí
uma possibilidade de estar inviabilizando aquela pessoa que realmente precisa ir, porque está marcada uma reconsulta e aquele horário ele está ocupado ali. Então eu fico bem feliz, contente, primeiro de estar aqui numa comissão em que o próprio presidente tem uma larga experiência dentro da área de saúde, a gente acompanha o trabalho do senhor bem envolto com isso, parabenizar ali o deputado Vicente, que com muita propriedade ali deixou muito claro para a gente ali uma das preocupações que talvez seja a maior delas, que eu acredito que seja a gente está destinando um horário de consulta para alguém que não vai e alguém deixou de ser atendido naquele dia ali pelo fato de estar se aguardando a reconsulta dele. E parabenizar também o relator, tá? Que ficou muito bem explicado para todos aqueles que nos acompanham, e essa é a importância da transmissão ao vivo da comissão. Para quem nos acompanha, sabe exatamente aquilo que a gente está fazendo, do que a gente está falando, e a gente não quer causar mais um entrave dentro da saúde, que já tem muitos, né? Então, esse é o meu posicionamento ali. Parabéns, relator. Deputado Maurício Peixer, Vossa Excelência, continua em discussão. Bom, presidente, voltando a falar sobre a matéria, né? E eu entendo a intenção e a boa intenção da legisladora, porque nós recebemos, eu como era vereador, recebia muitos munícipes, usuários do SUS e de postos de saúde, que reclamavam do retorno à consulta médica, porque o médico dava lá uma receita ou pedia para fazer os exames, eles corriam atrás desses exames, quando estava pronto o exame, iam marcar o retorno, e aí demora demais o retorno e esses exames até prescreve, não serve mais. Isso é outro caso. Mas aqui ela deixa bem claro que é nas unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria do Estado da Saúde, que não é o caso de postos de saúde. Geralmente, esse gerenciamento é das especialidades. E aí vem essa complexidade de especialidades que o doutor Vicente relatou muito bem. A dificuldade do médico estabelecer. Ora, se um Conselho Federal de Medicina já reúne e diz que cabe ao médico estabelecer o retorno, porque ele conhece, ele sabe, quem somos nós para discordar de técnicos, de pessoas conhecedoras, né, nesse sentido. Então, eu também vou concordar com o parecer do relator em virtude dessa situação. Se fosse municipal, posto de saúde, e sim, tem muitas dificuldades no retorno. Tem várias reclamações, falta de médico, né, falta de medicamento, daí prescreve até a receita de medicamento e tudo mais, mas nesse caso não é. Obrigado, presidente. Deputado, eu vou também fazer uma manifestação. Vou até aproveitar os estudantes que estão aqui, vereadora, porque certamente também vieram aqui para acompanhar um pouco, ver como é o processo legislativo. Aqui é o parlamento, é justamente onde se debate, onde se fala. E assim como na vida do dia a dia, cada deputado, assim como cada pessoa, pode ter posicionamentos diferentes porque tem um olhar diferente. E não significa que ele é melhor ou pior que o outro por ter esse olhar diferente. Eu, por exemplo, agora vou fazer um pequeno contraponto aqui, porque essas intervenções todas que houveram aqui foram muito boas, bem embasadas. Eu vou fazer um pequeno contraponto botando um outro aspecto um pouquinho diferente. Nós estamos no Outubro Rosa, né? É o mês dedicado também à prevenção da questão do câncer. E tem duas leis nacionais que são tidas como muito importantes. E partiram, inclusive, a sua autoria inicial da atual secretária de Estado da Saúde, que fixou prazos de atendimento para pessoas que tenham suspeita de câncer e depois com o exame com o câncer. Tem prazos de 30 e 60 dias. Para a realização do exame e depois para entrar o tratamento. Isto foi considerado, e eu considero, e pode ter pessoas que não assim consideram, como eu disse, porque as opiniões são variadas, um avanço muito importante. Ainda não está plenamente sendo cumprido esses prazos, mas é uma meta. E estamos nos aproximando disso, inclusive aqui no Estado, onde eu sei que há empenho, né, da Secretaria de Estado da Saúde nesse sentido. Então, quando se bota prazos, também tem esse aspecto. Eu entendo que o projeto não está dizendo para o médico se ele deve dizer 10 ou 15 dias. As unidades gerenciadas pelo Estado da Saúde e que estabelece prazos
porque senão pode ficar também ad eterno. Nós temos pessoas esperando 3 anos na fila. Isso não é chute, isso é realidade. Nós estabelece ali que uma remarcação, e aí não é questão do médico, a remarcação, deputado Sargento Lima, estou falando da unidade de saúde, não do médico. A remarcação tem que ser com antecedência de 3 dias. O estado de Santa Catarina não é tão grande, mas se sair lá de São Miguel do Oeste até aqui, ou daqui até São Miguel do Oeste, de ônibus, são 12 horas na média. Tem paciente que sai de lá para vir atendimento aqui, quando chega aqui diz, olha, foi remarcada a sua consulta. Salvo se foi um caso, realmente, porque aconteceu uma questão muito... Já chegou ao nosso gabinete casos de paciente que dizia assim, ó, foi remarcada, deputado Lucas, porque o responsável foi para um congresso médico. Eu acho que tem mais equipes, congresso médico tem que se especializar. Mas o paciente lá de São Miguel do Oeste, ou de Concórdia, ou de Joinville, ou aqui da própria cidade, poderia ter sido avisado com antecedência de 3 dias, porque provavelmente esse congresso já estava marcado há muito tempo. Então, em função desses aspectos, deputado Zé Milton, que eu ouvi com muita atenção, e acho que todos os argumentos aqui foram importantes, que eu ouso também fazer este viés um pouco diferente e discordando, inclusive, do seu parecer. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós vamos colocar em votação, o que só tem não tem voto em separado, tem um encaminhamento de voto favorável, mas o relatório é contrário. Portanto, os senhores deputados que concordam com o relatório permaneçam como se encontram, os demais manifestem-se. Está aprovado o seu relatório por maioria. Presidente, só para deixá-lo bem tranquilo, o parecer da Secretaria de Estado da Saúde, da atual gestão, ele é contrário à aprovação desse projeto. Ok. Aqui está o voto, parecer que veio da Secretaria de Estado da Saúde, com os argumentos já citados por nós e consubstanciado aqui pelos demais deputados. Então, até para deixar o senhor tranquilo com essa preocupação, né, é que ele versa mais na questão do retorno e não da primeira consulta. Não, perfeito. Eu pessoalmente, procuro sempre ter um olhar, não digo que os demais não têm, certamente tem, mas é uma forma de olhar, né? Uma forma de olhar quem está mais na ponta do que quem está mais na gestão, né? Para a gestão é mais fácil que não tenha regras. Mas, enfim, feito, já está aprovado o seu relatório. Eu sou obrigado a fazer uma manifestação, até para deixar claro, e tem muitos aqui nos acompanhando, essas discussões que temos de ponto de vista, né? O que nós queremos aqui é o melhor para a sociedade. Não somos contra a questão da saúde. Aliás, ajudamos muito até a melhorar a saúde, e as leis aqui feitas, elas têm uma responsabilidade muito forte. Uma vez implementada, não adianta você fazer leis, está cheio de leis aí que ela não tem validade, elas são inócuas. Ela não se aplica. O senhor mesmo disse que ainda, mesmo que tenha lei, ainda não se consegue chegar a um ponto. Não é isso que nós queremos o melhor. Eu entendo que a burocracia emperra muitas leis. E aí está criando-se burocracia, no meu entendimento. Só para deixar bem claro para todos que estão acompanhando, que ninguém aqui é contra a questão do bilheramento de saúde. Essas são discussões que têm que ser feitas. Perfeito. Ok. Vamos agora aos requerimentos extra-pauta. Em seguida, nós temos um convidado, né, que já... eu tenho o requerimento extra-pauta do deputado Sérgio Guimarães. Ele requer a possibilidade de encaminharmos um pedido à Escola de Governo sobre um curso, e o deputado Vicente Caro Preso, ele pede para que representantes da Associação Amor e União contra o Câncer venham aqui a esta comissão. Eu consulto, a consulta inicial não é a votação do requerimento, é se podemos incluir esses 2 requerimentos na pauta, ok? Havendo a concordância unânime, estão inclusos na pauta. Vamos passar então à deliberação. O deputado Sérgio Guimarães requer ser submetido aos membros dessa comissão a solicitação de realização de curso, não diz aqui para quem, mas
subentende-se que seja para a escola do governo aqui, né? De curso de prescrição de canabidiol para médicos e profissionais de saúde a ser realizado em data e local a ser definido com suporte da escola legislativa, diz aqui, sim, eu me corrijo. Considerando que foi instalada a comissão da Frente Parlamentar de Estudos Técnicos Científicos e associados sobre cannabis medicinal nessa casa, se faz de suma importância que assuntos pertinentes a ela sejam amplamente debatidos em todas as suas frentes. A inclusão dessa temática solicitada por esse parlamentar engloba um dos objetivos para a qual a frente foi constituída. Está em discussão o requerimento, com a palavra o autor, deputado Sérgio Guimarães. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. É importante deixar bem claro que é para uso medicinal do canabidiol. Não vem com conversa ruim para fins recreativos, que não existe isso. Fins medicinal. E está mais do que provado por A mais B que é um excelente remédio, doutor Vicente, o senhor que é médico especialista na área. Nós recentemente fizemos uma frente parlamentar aqui nessa casa. Foi uma tarde com a presença de famílias, de crianças e adolescentes que antes do uso desse medicamento era uma pessoa e após o uso era outra. Inclusive tivemos a presença de um médico aqui que tem o filho que usa desde que praticamente que nasceu. Depoimentos de pais que os filhos com síndrome de Dravet, com epilepsia, com um grau severo de autismo. Eu humanizei essa história e fui visitar várias famílias há 15, 20 dias aqui na Grande Florianópolis. Crianças que convulsionavam de 30, 35 vezes por dia e que passaram a usar o óleo. E tem uma convulsão a cada 4 meses. Não sou eu que estou dizendo. Nós fomos in loco, nós fomos nas famílias, nós fomos visitar. E eu recebi esses dias uma médica e ela disse: Sérgio, é a medicina do futuro. Para fins medicinais, ponto final. Só que, ou por desconhecimento, ou por tabu, ou por política, que é uma ignorância sem tamanho, tu ainda ficar resistente a um medicamento como esse por ideologia partidária. A minha ideologia partidária, a minha bandeira partidária é a saúde dessas crianças. Porque se muitos fizessem o que a gente fez de visitar as famílias, ver as crianças, ver os adolescentes e pegar o relato emocionado desses pais, e é importante dizer que já foi aprovado pela Anvisa. Tem na farmácia para vender, ao custo de R$ 2.500. Por que nós não estamos falando em política pública ainda para o povão? São Paulo já existe. A lei foi aprovada em São Paulo do deputado estadual Caio França. E o governador Tarcísio sancionou. Já está valendo. E eu coloquei na nossa frente parlamentar o vídeo emocionado do governador de São Paulo, Tarcísio. Então, o Tarcísio dá um depoimento e diz: o meu sobrinho tem uma doença e quando ele ia comigo no supermercado ou no shopping, nós tínhamos que botar um capacete nele. Um capacetinho, porque ninguém sabia quando ele ia convulsionar, cair e bater a cabecinha. E o menino começou a usar o canabidiol. Simplesmente as convulsões acabaram. E ele sancionou em São Paulo, já é feita a distribuição do canabidiol, desse óleo, para as famílias. Então, governador Tarcísio, isso bota por terra e acaba qualquer ideologia política, né? Então eu peço, nós vamos ver ainda se vai ser um curso, um seminário, enfim, é apenas para título da Escola do Legislativo, ver de que forma depois vai dar o certificado. Nós vamos envolver o Conselho Regional de Medicina e todos os atores nesse processo. Na frente parlamentar nós tínhamos membro do Ministério Público. E o promotor ficou encantado, nos apoia. Então eu peço a compreensão dos senhores para aprovação desse requerimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhor deputado, eu acho que é altamente meritório a sua preocupação, inclusive hoje nós aprovamos já um requerimento, acho que antes do senhor chegar,
o requerimento 238 do deputado Padre Pedro Baldiceira, que requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da realização de audiência pública para discutir a necessidade de uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol às unidades de saúde pública, estadual e privada, conveniado com o SUS. Então, já é um assunto já pacificado. Quem sabe esse assunto possa ser abordado nessa audiência pública, a gente possa englobar essa sua ação aqui numa parte. São coisas diferentes, Zé. Eu sei, mas é até para economia processual aqui, quem sabe os conceitos cheguem até antes do que Vossa Excelência pretende que eles cheguem, né? Indiscutivelmente, o canabidiol tem as suas indicações. Concordo plenamente, prescrevo para vários pacientes com a aprovação já definida na literatura médica. E a literatura médica fala em alguns tipos de epilepsia. Realmente, isso é espetacular, a ação do canabidiol, né? Muda a vida. Nós, médicos, antes usávamos 3, 4, 5 tipos de remédio para parar crise e não dava. E que esse remédio acaba sendo uma opção extremamente satisfatória para resolver essa situação. Então, acho importante, né, qualquer ação desse tipo, conjunta ou fora, pode contar com o meu apoio, acho importantíssimo, né, para que essa e outras opções terapêuticas aí que vão aparecendo possam ser cada vez mais incorporadas e incentivadas dentro da prática do dia a dia. Tá? Obrigado. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Até questionar o autor do requerimento. Sou de direita, eu acho que eu tenho envolvimento com praticamente todos os movimentos de direita no estado de Santa Catarina, e o senhor disse que existe uma força política contrária que eu particularmente desconheço em relação ao uso medicinal. Que até para a gente poder ajudar, a gente pode ajudar o senhor na própria reunião ou aqui, a gente discutir isso aí. Falei, quem que é de direita que está se manifestando contrariamente ao uso medicinal? Não, deputado, eu não disse A ou B, eu não citei nomes. É que ainda há certas resistências, não de fulano ou beltrano. Sim. Não especificamente, é porque a gente escuta ainda muita coisa nisso na rua. Inclusive, um repórter, um jornalista de um grande veículo, ele nos ligou e parabenizou. Mas por que parabenizou? Não, pela coragem. Porque é um assunto no estado tão conservador. E aí foi discorrendo. Eu disse, não. Aí foi o que eu disse. Eu sou a favor da vida. Né? Nesse sentido que eu quis dizer, não específico. Obrigado. Ok. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade. Eu tenho mais um requerimento extra-pauta, que foi... Presidente, só antes do requerimento, posso fazer só um convite rapidamente? É muito rápido. Claro. Presidente, agora, às 10 horas da manhã, nós estamos lançando a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Inclusive, o bispo Dom Wilson já se encontra aqui, está na outra sala, foi convidado, ele vai se fazer presente, bispo da Arquidiocese aqui de Florianópolis. O que é essa frente? É justamente... colocar para debates pautas que nós temos aqui em defesa da vida, né? Principalmente a questão do aborto, que a gente trata e somos contra e manifestamos isso e temos que tratar isso com muita seriedade. Como também a violência contra a criança e o adolescente, violência contra a mulher, feminicídio e todos os direitos que as pessoas têm em defesa da vida. Então, quero convidar a todos, hoje às 10 horas aqui no plenarinho, aqui na sala, na outra, para fazer parte dessa frente parlamentar em defesa da vida. Muito obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Está em discussão o requerimento de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que requer a deliberação pela aprovação da participação em reunião da Comissão de Saúde de representantes da Associação Amor e União contra o Câncer para explanar sobre suas atividades relacionadas ao tratamento e prevenção de câncer com data a ser agendada. Tem sido comum a gente aprovar esse tipo de requerimento, está em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação
Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado, e é muito importante essa presença desses representantes da associação. Antes de passarmos já vou convidando e depois enquanto ele se desloca aqui, nós temos, atendendo ao requerimento de autoria do deputado Vicente Caro Preso, a participação, obrigado, deputado Sargento Lima, do doutor Rodrigo Dias Nunes, ginecologista, obstetra, mestre e doutor em Ciências da Saúde, para explanar sobre planejamento familiar reprodutivo e estratégia com implante contraceptivo subdérmico de 3 anos em pacientes de maior risco de vulnerabilidade. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Dias Nunes, já lhe passo a palavra. Antes disso, eu quero comunicar que recebi da Secretaria de Estado da Saúde um informe com o objetivo diz o comunicado aqui, de retomar as elevadas coberturas vacinais no Estado. Em conjunto com o Ministério da Saúde, será realizada a campanha de multivacinação no período de 14 a 28 de outubro. E dessa forma, no dia 14 de outubro, será realizada a abertura da campanha às 9 horas no Largo da Alfândega, aqui em Floripa, e às 11h30 no Centro Histórico de São José. Encaminha convite a esse presidente, que eu estendo a todos os membros da comissão que desejarem participar da abertura. Então, dia 14 de outubro, às 9 horas e às 11h30, aqui em Florianópolis, no Largo da Alfândega e em São José. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência já tem aqui o seu convidado, podemos passar diretamente. Vossa Excelência deseja antes fazer uma muito obrigado ao colega que aceitou, doutor Rodrigo, esse convite. O doutor Rodrigo é ginecologista e obstetra e coordenador do curso de medicina da Unisul. Então, ele faz também ginecologia e obstetrícia no Hospital Regional de São José, uma pessoa com vasta experiência na matéria para falar sobre métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. Por favor. Bom dia, presidente, bom dia, deputados. Então, a minha ideia é conversar com vocês sobre uma lacuna que nós temos na contracepção. Inclusive, foi colocado aqui a temática, né, do aborto, inclusive tem sido discutido bastante a interrupção legal da gestação, mas a melhor forma de a gente trabalhar nisso é justamente o planejamento familiar. Eu não tenho acesso a passar as imagens, não sei se alguém... Pode ir passando para mim, por favor. Esse primeiro número ali é bastante gritante para a gente, né? Olha, 55% das gestações no Brasil são não planejadas. O que é não planejado? Uma gestação inoportuna, que a paciente não gostaria de ter um filho agora, mas pode ser que em algum momento, ou a gestação indesejada, ela não gostaria de ter em nenhuma situação, mais da metade delas. E é onde está a falha? A falha são nas opções contraceptivas que nós temos. Pode passar para mim, por favor? Eu vou tentar ser bem breve. Esses são números bastante fortes, né? 58 milhões de mulheres em idade reprodutiva hoje, né, em 2020. E vejam, nós tivemos 2.730.000 partos, sendo que 1.500.000 foram de gestações não planejadas. O que isso impacta na nossa saúde pública, né? Pode passar, por favor. E o grande problema desses números são um nicho de pacientes que são as adolescentes. Em contracepção, nós chamamos elas de as esquecedoras. É aquela paciente que não consegue atuar de uma forma ativa nos métodos que requeram a sua participação diária, ou mensal, ou semanal, dependendo do método que ela utiliza. Então, hoje, o mundo inteiro está trabalhando principalmente com essas pacientes de alta vulnerabilidade, são pacientes adolescentes, ou moradoras de rua, drogaditas, ou pacientes com algum tipo de vulnerabilidade geográfica, por exemplo, comunidades afastadas, comunidades ribeirinhas no Rio Amazonas, são pacientes que não têm o acesso a medicações contínuas. Então, os medicamentos de longa duração, eles têm sido a principal escolha. Todas as cartilhas internacionais das sociedades de ginecologia internacionais têm focado nesse nicho de pacientes, estimulando o uso dos LARCs, que a gente chama, que são os anticoncepcionais de longa duração. Pode passar, por favor. E veja, 80% das pacientes que têm filhos em gestações não planejadas de adolescentes acabam indo para abrigo. Imaginem o impacto social que isso traz para a gente. Eu vou depois mostrar, inclusive, números financeiros para a gente. Pode passar?
Então, veja, o planejamento familiar ele vai melhorar a sociedade como um todo. E nós não temos hoje métodos que sejam de grande acessibilidade. Os métodos existem, mas cada um deles tem as suas particularidades. O que nós temos de método de longa duração hoje? Os DIUs, que todo mundo conhece, o DIU de cobre, o DIU liberador de levonorgestrel, que é um DIU hormonal. Só que o DIU ele também tem as suas restrições. Não só as suas indicações mais restritas, mas também as suas contraindicações. É um método que pode deslocar e pode gerar falha. Ele precisa de um controle ultrassonográfico, que nem sempre os serviços de saúde podem oferecer. Vocês hoje conversaram, né, sobre a dificuldade de acesso a exames complementares. E a gente está trazendo aqui para vocês um método que já existe há mais de 20 anos no mundo inteiro. Ele é padronizado pela Anvisa, autorizado pela ANS. Nós utilizamos ele na rede privada. Hoje nós temos inúmeros municípios que já adquirem ele para utilização em nichos populacionais. São essas populações vulneráveis, que melhoram gritantemente a qualidade de vida e a redução das taxas de gestação não planejada. Pode passar, por favor. Esse método é um implante de etonogestrel. Ele é colocado subdérmico, abaixo da pele do braço das pacientes. Tem uma curva de aprendizagem extremamente baixa, diferente de um DIU, que muitas vezes não é colocado no posto de saúde, porque o médico de família não tem experiência para colocar, porque a enfermeira não tem experiência para colocar. Existem riscos, como perfuração uterina, e muitas vezes levando essa paciente à cirurgia. E veja, eu não estou dizendo aqui qual método é melhor. Todos os métodos são excelentes, mas tem indicações e contraindicações. E nós, como médicos, temos a obrigação de poder ter opções para oferecer para a paciente. A escolha da paciente aos métodos, ela é responsável por 80% do sucesso de um método que é oferecido. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu quero chegar nos números. Aqui são os números em Santa Catarina. Então, vocês vejam, 10% dos nascimentos no estado acontecem em mulheres de 15 a 19 anos. E 2% dessas mulheres vão ter um segundo filho em 1 a 2 anos. Essa noite eu estava de plantão na maternidade do Regional. Eu coordeno a maternidade do Hospital Regional de São José. E eu fiz uma cesárea de uma paciente de 23 anos, ela tinha 2 partos normais e 2 cesarianas. Essa cesariana dela era uma coisa de louco, assim, a barriga dela estava toda colada por dentro, porque isso é decorrente de infecções, por uma paciente de alta vulnerabilidade. É uma paciente que não tem cuidados de prevenção, então as complicações e a morbidade para ela são gritantes. Essa paciente certamente daqui a 1, 2 anos vai voltar para ter a sua 3ª cesariana, sendo o seu 5º filho. O custo para a sociedade de uma gestação nessa condição é gritante. Se a gente for pensar só o custo de uma gravidez não planejada, do momento que ela engravida até o momento que ela tem o seu filho, isso gira em torno de R$ 4.400. Se eu considerar que essa criança vai entrar em abrigos, vai entrar em todo o sistema de alimentação, o sistema de Bolsa Família, de educação, esse custo chega a R$ 185 mil até ele atingir 18 anos, quando atinge, teoricamente, a vida produtiva. Então, isso é um impacto para a sociedade. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui é só para mostrar para vocês que isso não é uma realidade especificamente dos grandes centros. No estado de Santa Catarina, essas taxas são distribuídas para o estado inteiro, de uma forma bastante igualitária. Pode passar, por favor. Aqui é só o ranking de nascimento nos hospitais, nas maternidades do estado. Pode passar. E vejam só, o número de gestações no Brasil, então, não planejadas, foi de 53 mil em 2021. Dessas gestações, com um custo de R$ 4.400, nós tivemos um gasto de R$ 236 milhões. Eu estou falando a nível Brasil. A aquisição de um implante na rede privada custa R$ 800. Na rede pública, então, quando o município ou o estado adquire esse medicamento, veja, eu não sou funcionário da empresa, tá? Eu estou aqui para discutir tecnicamente a contracepção. Esse custo sai na faixa de R$ 400. R$ 400 comparado com R$ 4.400 de uma gestação, sem considerar os 18 anos de vida de uma criança que nasce fora de um planejamento familiar. Então, com a aquisição desse método para essa população vulnerável, nós teríamos uma economia de R$ 211 milhões. Pode passar, por favor. Dinheiro que pode ser aplicado em outras políticas de saúde. E aqui para falar sobre o método em si. Ele é o método mais eficaz que existe.
Tá? Nós temos uma taxa de falha de 0,05. Ele é mais eficaz que a laqueadura e a vasectomia, que são métodos definitivos. Então, isso respeita o planejamento da paciente, o planejamento familiar, porque ele começa a agir no momento que ele é inserido e ele para de agir no momento que ele é retirado. Em 24 horas após a retirada, essa paciente já pode ovular. Isso permite que a paciente tenha um controle muito maior sobre a sua vida reprodutiva. Pode passar, por favor? Aqui só para mostrar para vocês que muitos municípios, hoje no Brasil são 160 municípios que já utilizam para populações vulneráveis, então drogaditas, moradores de rua, paciente com HIV, e muitas vezes isso é inserido já dentro da maternidade, aproveitando o momento em que ela chega e ela teve uma gestação não planejada, é um método que já pode ser inserido assim que ela ganha o seu bebê. Pode passar, por favor. Nós temos alguns estados que também têm já a política de aquisição. Se não me engano, são 3 estados, Mato Grosso, Rio de Janeiro e acho que o Ceará já estão com políticas estaduais de aquisição da medicação. Aqui na Grande Florianópolis, nós temos em Biguaçu, São José, Palhoça, Camboriú, Itajaí. Itajaí tem uma política muito forte da utilização do Implanon em pacientes vulneráveis. Pode passar. Eu acho que a explanação seria isso e eu estou aberto a dúvidas. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Dias Nunes, por trazer essa sua explanação, esses dados. Passo a palavra ao deputado Vicente Caro Preso. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao colega por ter vindo aqui se manifestar a respeito. Na realidade, é um assunto totalmente diferente da nossa comissão e eu quis mudar um pouco o foco, né? Nós temos que falar sobre isso aí, uma coisa extremamente importante, que é o planejamento reprodutivo das famílias. E, principalmente, nessa faixa de pessoas em risco, principalmente adolescentes, nós temos que realmente ter uma preocupação triplicada, N vezes, assim, em relação a tudo o que envolve uma gestação não planejada. Eu tenho algumas perguntas, algumas das quais o colega já foi bem assertivo, né? Quais seriam as indicações e as contraindicações dessa nova modalidade aí? A indicação é a contracepção, né? Então, é mais uma opção contraceptiva que não requer a participação do paciente. Então, ela não precisa lembrar de tomar um comprimido, de trocar um adesivo, de trocar um anel vaginal ou de fazer um controle de um DIU. Como eu falei, tem pacientes e pacientes. Cada paciente vai fazer a sua melhor escolha junto com a participação do seu médico. É uma opção a mais. Existem apenas 2 contraindicações absolutas: câncer de mama e gravidez. Ninguém vai colocar numa mulher grávida algo que a gente quer que ela não engravide, não faz sentido. Mas o câncer de mama é uma indicação, uma contraindicação absoluta. Existem contraindicações relativas. Por exemplo, uma paciente que tem um tumor hepático sem causa conhecida, por exemplo. Uma paciente que teve história de trombose e está em uso de anticoagulante. A partir do momento que ela para de usar, ela deixa de ter a sua contraindicação. Por quê? Porque esse método ele possui só uma substância, que é o progestágeno. Os contraceptivos, em geral, eles possuem 2, o progestágeno e o estrogênio. O estrogênio é o que causa a fama da trombose, dos problemas de estria, de engordar. Esse método não, ele só tem o progestágeno. E é um progestágeno que não tem ação, nós chamamos de ação antiandrogênica, que aumenta o risco de trombose. Ele não tem, ele é neutro. Ele só tem uma finalidade, ação contraceptiva. Então, é um método que tem menos contraindicações dentro de todo o rol que nós possuímos, além de ter a maior eficácia. E veja, de novo, eu não estou dizendo que ele é o melhor método que existe, mas é uma grande opção, principalmente para essa lacuna de pacientes. Porque, por exemplo, uma menina de 14 anos que inicia a vida sexual ativa, eu não consigo colocar um DIU nela. Por que eu usaria um DIU? Porque eu preciso de um método que não requeira a participação dela. Mas por que eu não consigo colocar? Porque muitas vezes essa paciente não tem um preventivo, ela não vai ter um controle. Eu vou colocar um método que pode deslocar e ela pode engravidar com aquele método achando que está protegida. Muitas vezes essa paciente tem uma vida de promiscuidade, aumenta o risco de uma infecção pélvica. Com o DIU, isso piora. Vai para uma sepse, uma infecção generalizada, e ela pode ter consequências mais sérias. Então, o implante ele é muito utilizado para essa lacuna de pacientes. E a adolescência, para nós, é fundamental.
Lembrando que uma gravidez na adolescência geralmente nasce prematuro, é um bebê que vai ter problemas, que ela não vai conseguir amamentar. Por causa das dificuldades, o corpo não está preparado para receber uma gestação, sem falar no impacto social. Eu tenho mais 2 perguntinhas. É lógico que, sendo um método contraceptivo já espalhado no mundo inteiro, já com alguns focos onde mais se faz e onde menos se faz, e no Brasil, alguns estados já, vamos dizer, tomaram iniciativa, Mato Grosso do Sul, como o senhor falou, Isso. Ceará, Rio de Janeiro, né, que tem uma boa experiência, e algumas outras cidades no país que despontam já, atacando principalmente essa população de risco, né? Há alguma restrição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a respeito dessa medicação? Não. Inclusive, completamente liberada? Totalmente. Inclusive, agora houve uma mudança de bula, sendo autorizada a inserção também por enfermeiras, não apenas por médicos. Isso é algo que já acontecia no mundo todo, mas a bula no Brasil não. E agora isso já foi mudado junto à Anvisa. Então, é um outro público que pode auxiliar na implantação desse método, né? Ok. E assim, há alguma disposição que o senhor saiba do governo de Santa Catarina de assumir esse protagonismo, fora os municípios que já passaram a fazer parte do uso desse método contraceptivo? Doutor Vicente, essa é uma conversa que tem sido já trazida para o Estado há algum tempo. E por vários motivos ela acabou não evoluindo. Então, acho que a gente está num momento bastante especial em colocar isso na discussão, nessa plenária, para, se for o entendimento de vocês, ofertar isso para a população. Mas isso deve ser ofertado com regras, com restrições, porque tudo que a gente coloca em sistema público tem um custo elevadíssimo, né? Só que a gente tem que pensar na economia que nós vamos ter com isso, que acaba sendo pelo menos 10 vezes maior, pensando apenas na gestação em si. Mas eu desconheço se existe alguma outra tratativa que esteja sendo feita para aquisição. Por último, para ficar bem claro, quantos anos dura o efeito desse implante? Dura 3 anos. 3 anos? Uhum. Ok. E qual é o custo por paciente pelo Sistema Único de Saúde? Sai R$400, alguma coisa assim. Ok. Então, obrigado. Eu não sei se os colegas gostariam de fazer mais algum questionamento. O relator já... eu apenas quero agradecer a sua presença e parabenizar também, foi importante esses esclarecimentos. A gente tem que ter em mente sempre todas as pessoas, mas o sistema público tem que olhar de forma muito especial para as pessoas em vulnerabilidade social. Isso que o senhor destacou é muito importante. Nós vamos ter, inclusive, um debate aqui nos próximos dias também sobre, nessa perspectiva do Outubro Rosa, o olhar para as mulheres de maior vulnerabilidade social. Então, é sempre importante que a gente olhe isso, porque são as que têm menos possibilidade, realmente, de buscar cuidados, prevenção e, como o senhor citou, o caso de uma mãe, né, numa parturiente que não conseguiu fazer todos os acompanhamentos necessários. Então, acho que é muito importante isso e estamos à disposição para retornar nesse debate, ajudar. Queria agradecer ao deputado Vicente Caro Preso também por ter proposto esse requerimento para a sua fala. Deixo se ainda desejar fazer alguma consideração final. Não, eu agradeço a oportunidade de a gente discutir esse tema, que é o nosso dia a dia, né? E principalmente na maternidade, que é o tipo de paciente que a gente lida, e isso mudaria bastante a vida delas. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutor Rodrigo Dias Nunes. Muito obrigado também, Paulo César, ex-vereador e secretário Delfredo Wagner, que está aqui presente. Também a vereadora Mônica, já citada, e os estudantes, as meninas e meninos que estão aqui. Acho que vocês tiveram um pouquinho aqui uma amostra um pouco do que são os debates aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a Comissão de Saúde, tem outras comissões e temos aqueles projetos que a gente votou aqui, que vocês perceberam, né? Eles vão depois ser votados no plenário, a não ser quando as comissões já
arquivam definitivamente. Por que também eu perguntei se já tinha sido aprovada numa comissão anterior? Porque tendo sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e outros, tendo só um parecer favorável, mesmo assim ele vai ao plenário. É claro que lá é dito quais as comissões votaram a favor e quais contra. Quem dá a última palavra é o plenário, que é a votação geral lá. Ok? A não ser que ele já tenha parecer pela constitucionalidade e 2 comissões pelo não trâmite, daí ele um projeto pode morrer, vamos dizer assim a palavra, ou ser rejeitado nas comissões e nem ir a plenário, mas ainda assim ainda tem o autor o recurso de poder ir a plenário. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos, está encerrada a presente reunião.